Boa noite a todos, meu nome é Daniel, faço parte do grupo 5 e nós vamos apresentar aqui o artigo A Gaiola de Ferro Revisitada, né? O isoformismo institucional e racionalidade coletiva nos campos organizacionais. Esse artigo foi escrito pelo Paul DiMaggio e pelo Walter Powell em 1983. Nós vamos falar um pouquinho dele. Antes disso, eu gostaria de apresentar a nossa equipe, que é formado pela Cristiane Florencio, docente do Instituto Federal, administrador, especialista em gestão de pessoas e em gerenciamento de projetos, mestre em administração, doutoranda em administração. Pela Rita Lopes, especialista em educação corporativa na Grendene, docente, administradora e pedagoga, especialista em marketing, mestre em administração e controladoria e doutorando em administração, ambas, querido estado do Ceará, de Sobral. E por mim, Daniel Rigon, de Porto Alegre, executivo na área da saúde, administrador, especialista em gestão, mestre em gestão de negócios pela Unicino, Cipotier, e doutorando também em administração. E agora nós vamos falar dos autores. Bom, esses dois autores, o Paul DiMaggio, da Universidade de Princeton, e o Walter Powell, da Universidade de Stanford, são grandes autores que têm grandes citações, e nós vamos falar um pouquinho aqui do Paul DiMaggio, né? Ele é um autor aí que tem um estudioso, tem mais de 160 mil citações, né? Sendo que este artigo em especial, nós estamos falando aí de quase 50%, entre 40% e 50% das citações do autor. Super relevante o tema, super relevante o artigo. E já o Walter Powell, ele também tem ali mais de 140 mil citações, né? Sendo que esse artigo performa aí mais de 50% das citações, praticamente, ou 50% das citações da carreira dele. Para entender qual a relevância, né, tanto dos autores quanto desse artigo e essa temática. Muito bem, muito bem. Então, voltando aqui, o artigo, né, A Gaiola de Ferro Revisitada, foi publicado enquanto eles estavam na Universidade de Yale, mas ele teve uma versão preliminar em que o Powell, né, em uma reunião da Associação Americana de Sociologia, em Toronto, ele apresentou em 1981, então esse artigo é de 83, ele apresentou 2 anos antes, né, uma versão desse paper, uma versão preliminar desse paper, né? E aí nós vamos entrar um pouquinho agora no conteúdo, né, na introdução desse conteúdo. Muito bem, nesse artigo, os autores trazem à luz um paradoxo, né? Esse paradoxo, ele vem a partir dos estudos e conceitos weberianos sobre o racionalismo e a burocratização. Lá onde Weber escreveu que a ordem racionalista estava aprisionada em uma gaiola de ferro. E qual é esse paradoxo? Que atores racionais tornam suas organizações cada vez mais similares, cada vez mais homogêneas, ou seja, cada vez mais isomórficas, à medida que tentam transformá-las. Muito bem. E nesse sentido, né, os autores encontraram um primeiro não vou dizer processo, né, mas um primeiro processo, um grupo de processos, né, que conduzem de certa forma, a esse isoformismo, ou que conduzem a este paradoxo. Né? O coercitivo, um processo coercitivo, mimético e normativo, que as colegas vão apresentar mais à frente. Então, eles definem 3 hipóteses, né, que podem impactar nessas mudanças isomórficas. Então, quais hipóteses, né, que podem impactar? Centralização e dependência de recursos, ambiguidade de metas e incertezas técnicas, e profissionalização e estruturação. Por fim, eles sugerem as implicações dessa temática, né, do isomorfismo na teoria das organizações e mudanças sociais. E é isso que nós vamos falar mais ao final, eu retorno mais ao final para falar explicitamente disso aqui. Então, com vocês agora, a Cris Florencio vai detalhar um pouco mais o tema desse nosso artigo. Queria iniciar lançando uma pergunta para vocês. Vocês acreditam que os comportamentos adotados pelas organizações, na maioria das vezes, buscam torná-las diferentes ou semelhantes uma das outras? Qual é a sua opinião?
escreva nos comentários nosso vídeo, guarda essa resposta e vamos ver se no decorrer da apresentação você mantém, se você muda, tá ok? Então, o que ocorre? Grande parte da teoria organizacional moderna traz como pressuposto que o mundo organizacional é um mundo diverso, diferenciado, e procura explicar essa variação que existe entre as organizações, essa variação em termos de estrutura, de comportamento, buscando responder a esse questionamento. Por que existem tantos tipos de organizações? E os autores do artigo, eles querem virar essa chave, né? Ao invés de explicar essas variações, eles querem explicar a ausência das variações. Eles procuram explicar a homogeneidade que existe entre as organizações que fazem parte do mesmo campo organizacional. O artigo ele também apresenta como evidência, né, desse caminho, desse processo em direção à homogeneização, alguns estudos, a exemplo do mimetismo no processo de desenvolvimento do campo hospitalar, trabalho também que trata sobre o mimetismo nas escolas públicas, o desenvolvimento de formas dominantes na indústria do rádio. Então, são estudos que demonstram esse processo de diversidade inicial, mas que chega num momento de homogeneidade. E o que a gente pode observar nesses estudos, né, em cada um desses casos? Que quando há estabelecimento do campo organizacional, existe um impulso em direção à homogeneização, às práticas mais próximas, mais parecidas entre as organizações. E o que seria o campo organizacional? São aquelas organizações que, em conjunto, constituem uma área reconhecida da vida institucional, como vocês veem aí na imagem, né? Nesse ambiente existem os fornecedores-chaves, os consumidores de recursos e produtos, agências regulatórias e outras organizações que produzam serviços e produtos similares. E a estrutura do campo organizacional, ela é definida num processo de 4 etapas, né? Aquela primeira etapa relacionada a um aumento na amplitude da interação entre os atores que fazem parte desse campo organizacional. Em seguida, o surgimento de estruturas de dominação, de padronização, um aumento na carga de informação entre essas organizações e a concretização, que seria uma consciência compartilhada, né, entre esses participantes de que eles estão envolvidos em algo comum. E nesse campo organizacional, nós podemos perceber forças poderosas que surgem e que pressionam essas organizações a adotarem abordagens muito parecidas umas com as outras. Como vocês podem ver nessa imagem, é uma empresa, uma organização ingressante nesse campo organizacional. No início, ela pode ter até algumas práticas diferenciadas, mas para continuar fazendo parte desse ambiente, ela adota também essas práticas das outras organizações que fazem parte desse ambiente, né? Então, essas organizações elas podem tentar mudar constantemente, mas, segundo os autores, depois de um certo nível de estruturação desse campo organizacional, esse efeito agregado de cada mudança leva para uma homogeneidade dentro dessa área, né? Ou seja, uma redução do grau de diversidade entre as organizações que fazem parte desse campo organizacional. E esse processo a gente dá o nome de isomorfismo, que os autores trazem como conceito, né, de isomorfismo, um forçamento de uma unidade de população às demais que se enquadram no mesmo ambiente e onde as características organizacionais são modificadas na direção de uma compatibilidade crescente com essas características ambientais. Então, com o decorrer do tempo, percebe-se que as organizações elas se tornam idênticas com o ambiente que elas participam, justamente devido a essa interdependência técnica que existem entre elas e também intercâmbio de conhecimento que ocorre nesse ambiente. Os autores eles trazem duas classificações de isomorfismo, né? Um isomorfismo competitivo e também o isomorfismo institucional. Nós temos 3 mecanismos de mudança isomórfica institucional, que seria o isomorfismo coercitivo, o isomorfismo mimético e o isomorfismo normativo. Então, sobre isomorfismo coercitivo. Como eu falei, existem aquelas forças no ambiente, então essa pressão ela é exercida sobre as organizações, pressões que são formais e informais, e a pressão ela leva as organizações a adotar estruturas, técnicas ou procedimentos que são semelhantes entre elas. E essas pressões elas podem ser exercidas tanto por outras organizações,
onde existe essa interdependência, como também pelas expectativas culturais da sociedade onde essa organização ela participa. Conseguem lembrar de alguma medida, decreto governamental que forçou as organizações do mesmo campo organizacional a adotarem comportamentos similares? Acredito que vocês lembrem aí de alguma situação recente que vocês viveram nas empresas que vocês fazem parte. Vamos imaginar que se empresas de diferentes países quiserem abrir uma filial no Brasil, o que elas vão precisar fazer? Elas teriam que mudar as suas práticas que são adotadas fora do país para se adaptar às leis do nosso país. Então, nesse exemplo, a gente vê que a mudança organizacional é uma resposta direta a ordens governamentais. Há um exemplo do que é trazido no artigo, que os produtores que adotam novas tecnologias de controle de poluição para se adequarem a regulamentações ambientais. Existem organizações que contratam funcionários a partir de critérios de ação afirmativa para se defenderem de alegações de discriminação. Este é o exemplo da Nubank, né, em resposta à participação no Roda Viva. Eles lançaram programas de recrutamento para profissionais negros, e são programas que eles também já existiam em outras organizações, como Magalu, como na Bayer, né? Então, você vê práticas similares, né, entre as organizações. Vocês conseguem lembrar de organizações aí que são referência em seu campo organizacional e que muitas vezes são copiadas por outras empresas que estão iniciando, ou empresas mesmo consolidadas no mercado? O mimetismo, ele é um conceito que é extraído das ciências biológicas, e os processos miméticos é caracterizado por um ambiente de incerteza, onde os objetivos eles não estão definidos e eles geram essa busca por imitar modelos que já estão validados. Nesse conceito, os autores eles defendem que a incerteza é uma força muito poderosa para encorajar a imitação. Então, baseado no que eu já falei sobre os mecanismos miméticos, né? Qual das alternativas a seguir que apresenta exemplos de mecanismos miméticos, na opinião de vocês? A, headhunter, contratações. B, consultorias especializadas. C, benchmark, ou todas as alternativas anteriores? O benchmark é um mecanismo de mimetização bastante popularizado, né, muito utilizado, e que se trata da cópia de produtos, serviços, práticas das empresas que são referências nesse mercado. Um exemplo de imitação histórico que ocorreu na época que a indústria automobilística japonesa era altamente competitiva. Então, nesse momento, pesquisadores do MIT foram em loco verificar a arma secreta do Japão, que hoje em dia não é tão secreto, né, porque esse é um modelo bastante difundido, disseminado e presente nas indústrias, né, que era o sistema Toyota de produção, que também, com adaptações, né, se tornou o Lean Manufacturing, manufatura enxuta. Também tem um caso dos processos de miméticos que se dão através de consultorias empresariais, né? Tem um exemplo, a Falcone, que é do professor Vicente Falcone, que ele é reconhecido aqui no Brasil por colaborar com a disseminação de várias ferramentas de gestão empresarial, bem relacionadas à qualidade, gestão do trabalho, né? Atuou em empresas como Ambev, Gerdau e Sadia. Essas soluções que ele apresentou para essas empresas provavelmente fez com que essas empresas também tivessem processos semelhantes. Também uma outra forma é a partir das contratações. Geralmente, as empresas, como uma forma de promover uma mudança organizacional, elas atraem colaboradores de outras organizações referências, para que a partir da experiência deles seja disseminada, seja vivenciada essa mudança. E concluindo, a repetição, a presença de determinados tipos de arranjo em vários lugares provavelmente relacionada a esses processos miméticos, né, mais relacionada a esses processos do que a modelos voltados para o aumento de eficiência. Dando continuidade à apresentação, eu irei falar sobre as pressões normativas. Uma terceira fonte de mudanças organizacionais isomórficas é a normativa, e ela deriva principalmente da profissionalização. Interpretamos profissionalização como a luta coletiva de membros de uma profissão para definir as condições e os métodos de seu trabalho, para controlar a produção dos produtores e para estabelecer uma base cognitiva e legítima para a autonomia de sua profissão.
As categorias profissionais, elas estão sujeitas às mesmas pressões coercitivas e miméticas que as organizações. Diversos tipos de profissionais dentro de uma organização podem diferir um dos outros e, ao mesmo tempo, apresentar muita semelhança com seus pares em outras organizações. Dois aspectos da profissionalização que são fontes importantes de isomorfismo. O primeiro é o apoio da educação formal e da legitimação em uma base cognitiva produzida por especialistas universitários. O segundo é o crescimento e a constituição de redes profissionais que perpassam as organizações e por meio das quais novos modelos são rapidamente difundidos. A exemplo de universidades e centros de treinamentos, tais mecanismos criam um grupo de indivíduos quase intercambiáveis, que ocupam posições semelhantes numa ampla gama de organizações. Outro importante mecanismo estimulador do isomorfismo normativo é a seleção de pessoal. Diversas linhas de carreiras profissionais, elas são conservadas, tanto na entrada como no decorrer da progressão da carreira desse profissional. Os indivíduos nas organizações, eles passam por uma socialização em termos de expectativas comum, com relação a seus comportamentos pessoais, ao estilo de vestimenta, ao vocabulário organizacional, à padronização de discursos, piadas ou até mesmo a forma de se dirigir aos outros. Outro ponto importante que o artigo aborda é que as empresas ou organizações chaves, elas são reconhecidas por meio de processos que transmitem legitimidade e visibilidade. Levam empresas concorrentes a imitar aspectos de suas estruturas ou procedimentos operacionais, na esperança de obterem reconhecimentos semelhantes. Tais organizações centrais, elas servem tanto como modelo ativo quanto como modelo passivo. Suas políticas e estruturas serão imitadas por todos os seus campos. Esses resultados anteriormente falados, eles sugerem um padrão geral ainda maior. Os campos organizacionais, que incluem uma força de trabalho fortemente profissionalizada, serão orientados principalmente pela competição e por um status. Agora nós iremos falar sobre os preditores de mudanças isomórficas. A partir da nossa discussão sobre os mecanismos que medeiam as mudanças isomórficas, deveríamos ser capazes de prever empiricamente os campos organizacionais mais homogêneos em termos de estrutura, processos e comportamentos. Logo na sequência, apresentaremos as hipóteses discutidas. As mesmas não pretendem ser exaustivas com relação ao universo de preditores, mas simplesmente sugerir diversas hipóteses a serem perseguidas. As duas primeiras hipóteses, que derivam do nível organizacional, na nossa discussão sobre isomorfismo coercitivo e restrição. Quanto maior o grau de dependência de uma organização em relação à outra, mais similar ela se tornará essa organização em termos de estrutura, ambiente e foco comportamental. Essa hipótese, ela nos conduz a entender que pressões coercitivas são construídas em relacionamentos de intercâmbio, e os intercâmbios são caracterizados por investimentos específicos das transações, tanto em termos de conhecimento como também de equipamentos. A hipótese 2 direciona que, quanto mais centralizado o fornecimento de recursos para a organização, maior é a possibilidade da organização se transformar isomorficamente para se assemelhar às organizações de cujos recursos dependem. Então, organizações que dependem das mesmas fontes para recursos, pessoas e legitimidade estarão mais sujeitas aos caprichos dos fornecedores de recursos e de fontes diversificadas. A terceira e a quarta hipótese, elas derivam da nossa discussão sobre isomorfismo mimético, moldagem e incerteza. Terceira hipótese,
Quanto mais incerto o relacionamento entre meios e fins, maior a probabilidade da organização moldar-se em outras organizações que considera bem-sucedida. O processo de pensamento mimético envolvido na busca de modelos, ele é uma característica da mudança em organizações cujas tecnologias são fracamente compreendidas. Hipótese 4. Quanto mais ambíguas as metas de uma organização, maior o grau em que esta se moldará a outras organizações que considera bem-sucedida. Há duas razões para isso. Organizações com metas ambíguas ou em discussão possuem maior probabilidade de ser altamente dependente das aparências para se legitimarem. As hipóteses 5 e 6, elas se baseiam em nossa discussão sobre processos normativos encontrados em organizações profissionais. O que diz assim? Quanto maior a confiança em credenciais acadêmicas para a escolha de pessoal gerencial e funcional, maior o grau em que a organização se tornará mais semelhante a outras em seu campo. Os candidatos com credenciais acadêmicas, eles já passaram por um processo de socialização em programas universitários, e é mais provável que possuam regras interiorizadas e modelos organizacionais cada vez mais dominantes. A hipótese 6 diz que, quanto maior a participação de gestores organizacionais em associações de comércio e profissionais, maior a probabilidade da organização ser ou se tornar semelhante a outras organizações em seu campo. Essa hipótese é paralela à visão institucional de que, quanto mais elaboradas as redes de relacionamento entre organizações e seu membro, maior será a coletividade. Agora nós iremos apresentar os preditores no nível de campo. As 6 hipóteses seguintes que iremos apresentar, elas descrevem os efeitos esperados de diversas características dos campos organizacionais. A primeira diz o seguinte: quanto mais o campo organizacional depende de uma única fonte de fornecimento de recursos vitais, maior o nível de isomorfismo. O que isso quer dizer? A centralização de recursos dentro de um campo, ele causa diretamente a homogeneização, por colocar as organizações sob pressões similares dos fornecedores e de recursos. A segunda hipótese, ela traz que, quanto mais as organizações em um campo interagem com as agências governamentais, maior o grau de isomorfismo no campo como um todo. Isso acontece porque os governantes, com frequências, eles determinam para um campo inteiro padrões industriais que devem ser adotados por todas as organizações concorrentes. As hipóteses 3 e 4, elas derivam de nossa discussão sobre mudanças isomórficas, resultantes de incertezas e do processo de moldagem. O que diz a 3? Quanto menor o número de alternativas visíveis de modelos organizacionais em um campo, maior a taxa de isomorfismo nesse campo. As previsões dessa hipótese, elas são menos específicas do que as demais, e elas requerem aqui, de uma certa forma, um melhor refinamento. A hipótese 4, quanto mais incertas são as tecnologias ou ambíguas as metas de um campo, maior a taxa de mudança isomórfica. Ambiguidade e incerteza, elas podem ser funções de definições de um ambiente. As duas hipóteses finais dessa seção, elas derivam da nossa discussão sobre seleção, socialização e estruturação profissional. O que diz a 5? Quanto maior o grau de profissionalização de um campo, maior a quantidade de mudanças isomórficas institucionais. Essa hipótese ela pode ser medida pela universalidade das referências requeridas, pela solidez dos programas de treinamento. A 6 afirma: quanto maior o grau de estruturação de um campo, maior o grau de isomorfismo. Campos que possuem centros estáveis e periferias, status e ordens ampliamente reconhecidos, serão mais homogêneos, porque a estrutura de
difusão de novos modelos e normas, elas são mais rotineiras. Esta exposição aqui apresentada, com um tanto quanto esquemática de uma dúzia de hipóteses, ela não constitui uma agenda completa para uma avaliação empírica. O importante dessa sessão é mostrar que as discussões teóricas são passíveis de testes empíricos e apresentar algumas propostas também que podem ser testáveis e podem seguir como guias futuras para análise. Agora eu chamo o Daniel, que irá concluir a nossa apresentação. Bem, pessoal, então, dando continuidade aqui, depois da apresentação das minhas colegas, a gente vai fazer um fechamento, trazendo as implicações para a teoria social a partir deste tema, que é o isoformismo institucional. Bom, apesar das descobertas, né, da pesquisa em organizações, a imagem da sociedade como sendo composta de instituições sólidas e racionalmente acopladas persiste por toda a teoria social. E nesse aspecto, né, quando a gente olha pelo viés ou pela vertente weberiana, ele aponta com uma contínua homogeneização das estruturas organizacionais à medida que a racionalidade formal da burocracia se estende aos limites da vida organizacional e contemporânea. Quando eu olho pelo viés funcionalista, né, eles descrevem a adaptação racional das estruturas das empresas, escolas, Estado, aos valores e necessidades da sociedade moderna. E quando eu olho pela vertente marxista, né, eles atribuem as mudanças em tais organizações como agências do bem-estar social e escola da lógica do processo de acumulação. Muito bem. Então, os autores nesse estudo encontraram, né, dificuldades em esgotar essa literatura sobre esse tema, né? E se perguntaram, como é que é possível, né? Como é possível que os confusos e controversos estudiosos que aparecem nas páginas dos estudos de caso e nas teorias organizacionais se unam para construir um corpo social elaborado e bem integrado ao que os macroteóricos descrevem? Muito bem. A resposta para esse paradoxo é dividida em duas. Então, em primeiro plano, em primeiro lugar, né, em primeira resposta a esse paradoxo tem sido a seleção natural, onde os mecanismos, né, dessa seleção operam para excluir as organizações que não se adaptam, né? E uma segunda resposta, já um pouquinho mais, digamos, marxista, né? Elas afirmam, né, que as elites guiam e controlam o sistema social por meio do comando de posições. Então, são essas duas hipóteses, né, ou respostas para esse paradoxo. Mas, apesar, né, de certas evidências, principalmente no que se refere a esse ponto da elite marxista, muitos historiadores e muitos não tiveram sucesso em confirmar essas hipóteses, né? E nesse caso, então, os autores eles não fincam o pé, né, nessas duas hipóteses, mas eles também não refutam, então eles já encontraram uma lacuna. Entendem que ambos os processos, né, essas duas hipóteses, são carentes para explicar, né, o quão as organizações se tornam homogêneas. Bom, e aí o que acontece? Bom, daí então eles vêm com a teoria do isoformismo institucional, que pode ajudar a explicar mais esse paradoxo, né? Bom, e como é que ele contribui, né? Como que a teoria do isoformismo institucional contribui? Bom, primeiro ele explica as observações de que as organizações estão se tornando mais homogêneas. Ele diz como. Depois ele elucida que as elites assumem suas posições compreendendo que a irracionalidade, a frustração e a falta de inovação são comuns. Ele também destaca-se por ser mais etnográfica e teórica do que a teoria funcionalista ou a teoria das elites. Ele acrescenta uma perspectiva diferente na luta política por poder e pela sobrevivência, e ele nos leva uma visão bifocal, dupla de poder e da sua aplicação. O poder de estabelecer padrões que moldam comportamentos e o poder da intervenção crítica em que as elites definem esses modelos. Por último, ele tem uma implicação para a política social onde o Estado trabalha por meio de organizações privadas, né? Enfim,
Com isso, ele tenta explicar as contribuições da teoria do isoformismo na teoria social. Bom, concluindo, então, essa nossa apresentação do artigo, a gente quer deixar uma provocação para a gente falar em sala de aula, para a gente discutir em sala de aula. A inovação abordada por Schumpeter pode ser vista como um mecanismo de fuga do isoformismo apresentado por DiMaggio e Powell? Fica essa provocação para a gente discutir, e eu quero agradecer a atenção de vocês. Muito obrigado em meu nome e em nome das minhas colegas.